Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história e por que que eu resolvi compartilhar. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês já passou pela essa mesma situação ou está passando. Então pode ser que vai te ajudar aí no processo de mudança, de crescimento, né? De amadurecimento. Então, pessoal, a minha história foi essa. Quando eu casei, eu continuei morando na casa da minha mãe por muito tempo. E aí chegou um momento que meu marido falou, né, para eu sair da casa da minha mãe e nós vim morar em outro lugar. Aí no momento eu não entendi nada, eu sofri muito, não queria sair da casa da minha mãe porque eu era apegada a ela, né? E ali naquele conforto ela fazia tudo, comida, né? Eu ajudava com algumas tarefas da casa, já tinha os meus dois filhos. Então ela me ajudava, né, na criação dos meus filhos e eu naquele conforto. Então, claro que eu não queria sair de lá e nem de perto dela, porque desde criança, né, que eu nasci, eu não desgrudava da minha mãe. Então eu sofri muito, eu chorei, foi muito dolorido, mas eu saí. Ele falou, né, que eu tinha que tomar essa decisão, ou eu continuava com ela, ou ficava casado com ele. Aí, pessoal, então eu tomei a decisão, né, de sair perto da minha mãe, de morar em outro lugar que não é nessa casa. Nós viemos morar na casa de um tio dele, e aí nós ficou nessa casa, né, por muito tempo. Aí, pessoal, eu no momento eu não entendi nada, sofri muito, foi muito dolorido. Mas hoje eu vendo que foi bom, foi muito bom para mim. Eu cresci, eu amadureci, então foi uma transformação assim muito boa em minha vida. Foi aqui que eu me aproximei mais de Deus. Hoje sou mais madura espiritualmente, né? Tenho mais fé em Deus. Foi aqui que eu tive essa experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. E não só isso, pessoal, foi um crescimento, assim, uma transformação de dentro para fora. Eu cresci como, assim, cuidar da minha família, dos meus filhos, né? Criei mais juízo, claro que eu fiquei mais velha, hoje eu já sou mais velha, né? Mas foi um crescimento muito bom, uma transformação muito boa, tanto em todos os sentidos da minha vida, na vida financeira, espiritual, em todos os sentidos, pessoal. E por que que eu estou falando isso, compartilhando? Porque eu me vejo na mesma história de Abraão, né? Quando Deus tirou Abraão lá da parentela dele e mandou ele para outro lugar, ele não sabia de nada, né? Ele não entendeu no primeiro momento, mas ele foi. Então a minha história foi bem parecida. Então quando Deus ele quer transformar a nossa vida, ele vai mexer na estrutura, né? Isso dói, isso causa sofrimento, mas é que ele quer nos tirar de um lugar, levar para outro, às vezes tirar nós da nossa família, todo o conforto. É muito dolorido, mas a gente precisa confiar, acreditar, né? Colocar nas mãos de Deus, se é Deus que está causando essa mudança. Mesmo que dói, é difícil, mas a gente precisa acreditar e caminhar. Porque quando Deus ele quer nos dar algo maior, nós crescer como pessoas maduras na fé também, pode ser que ele vai mexer em muita coisa em nossas vidas. E crescer dói, pessoal, mudança, ela é difícil mesmo. Quando a gente vai mudar de um lugar para outro, né, deixar, sair de perto da nossa família, então isso não é fácil. Quem já passou aqui ou está passando sabe que não é fácil mesmo, mas com o tempo, pessoal, a gente vai ver que foi bom, né? Hoje eu me vejo outra pessoa, né? Hoje aqui eu já tenho, nessa época eu tinha dois filhos, hoje eu tenho uma filhinha de 3 anos e 10 meses, então assim, a criação aqui dela, né, ficou tudo mais fácil, até mesmo para ir para a escola, as coisas facilitou mais, né? Então foi muito bom, mas no início não foi fácil não, como eu disse, né? Doeu, eu chorei, né? Eu não queria sair perto da minha mãe, e resumindo a história. E depois de tudo isso, a minha mãe também, ela era muito apegada a mim. Ela
Deixa passar o vento aqui um pouquinho, pessoal, que eu já continuo. Aí depois de algum tempo também, a minha mãe veio morar perto de mim, ela construiu uma casinha perto de mim, veio morar, o quintal era o mesmo. Então, Deus se ajeitou tudo, né? Então, foi uma mudança, abalou a estrutura, né? Mas depois ficou tudo certinho. Minha mãe conviveu bastante tempo ao meu lado, pertinho de mim, que ela era apegada a mim também, né? Então, no momento, ela sofreu muito quando eu tive que sair da casa dela. Mas depois ela veio para perto de mim e ela também aproximou mais de Deus. Depois que ela veio morar aqui também, ela falava isso, ela testemunhava, né? Então, foi bom para todo mundo. Então, é isso, pessoal, né? Às vezes tem coisa que a gente sofre, às vezes a gente acha que não é de Deus, que não é Deus que está na nossa vida, né? Porque está causando ali um desconforto, né? Um certo desconforto, mas não, se a gente entregou nas mãos de Deus, vamos confiar, né? Porque Deus, ele às vezes ele nos tira do conforto, daquela vida boa ali para poder nos dar algo maior, para nós crescer, amadurecer na fé também, e em todos os sentidos. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do meu vídeo, já passou pela essa mesma situação, ou está passando, né? Confia no Senhor, porque o deserto também é lugar de amadurecimento, é lugar de nós crescer, né? Para sair mais forte. Mas quando a gente está passando, a gente não entende. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo, né? Aquela situação, aquele sofrimento, mas no final a gente vai ver, porque eu só vim enxergar depois de muito tempo, né? Que eu já tinha passado, que veio, né? Ali que estava aquele desconforto, depois que eu vi que ali foi as mãos de Deus, né? Que foi para o meu bem. Não foi para Deus que queria fazer eu sofrer, né? Não era, Deus não quer o sofrimento por cada um de nós, né? Nós somos filho dele, ele não quer ver nós sofrer. Então, o pai que ama o filho, às vezes ele vai tirar o filho do desconforto, né? Mas é porque ele ama o filho. Então é assim Deus conosco também, pessoal. Então fique todos na paz do Senhor. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixa aqui no comentário, né, para me incentivar, motivar, que eu vou gravar mais conteúdo como esse aqui para vocês, né, compartilhar um pouquinho da minha vida e pode ser que vocês, né, vai identificar também como eu disse. Então, fiquem todos com a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, pessoal.